Sob a proteção de Deus, eu dou por aberta a sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, referente ao primeiro período da 15ª legislatura, que se realiza nessa data, 30 de junho de 2026, no plenário das deliberações Clodoaldo Moura Palha. Essa sessão exclusivamente será para tratar do projeto de lei número 72 de 2026, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 2027 e da outras providências. Nesse ato, eu convido o segundo secretário da mesa, vereador Joaquim Pinheiro, a proceder à leitura da ata da quinta sessão extraordinária realizado nessa Câmara de Vereadores. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e nosso prefeito Netinho, que se faz aqui presente, e cumprimento os outros servidores do Executivo Municipal. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência colocasse sob deliberação do plenário a dispensa da leitura da ata anterior. Requerimento do vereador Joaquim Pinheiro está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. A ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovada de forma unânime a ata da quinta sessão extraordinária. Prosseguindo, eu convido o excelentíssimo senhor vereador Joaquim Pinheiro a proceder à leitura do processo 57/2026. É o projeto, retificando o projeto número 50, que trata das diretrizes, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027. Projeto de lei número 50, Gabinete da Prefeitura 2026. Lei, artigo 1º. A lei estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do programa do município de Guajará-Mirim para o exercício 2027. Artigo 2º. O orçamento do município de Guajará-Mirim para o exercício 2027 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, Lei número 4.320/64, Lei Complementar número 101/2000 e Lei Orgânica Municipal, compreendendo, primeiro, as disposições preliminares, segundo, as metas e prioridades da administração pública municipal, terceiro, a estrutura e a organização dos orçamentos, das metas fiscais, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações, do controle da despesa pública, das disposições sobre o orçamento da administração indireta, as disposições relativas e as despesas com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alteração na legislação tributária municipal, o orçamento de empresa pública, instituto e previdência própria e pregão. Lido o projeto de lei, senhor presidente. O projeto já tramita aqui nessa casa desde o mês de abril e foi objeto de audiência pública realizada na data de hoje. Nesse ato eu convido o excelentíssimo senhor vice-presidente vereador Elias Crispim, relator do referido projeto, a proceder à leitura. Vereador Sexô. É justamente isso, senhor presidente. Vou pedir agora ao vereador Elias Crispim, que é o relator do projeto, para que faça a leitura do relatório. Senhor presidente, eu vou dar prosseguimento na relatoria da Comissão de Finanças sobre a questão da LDO 2027. Hoje, como relator Elias Crispim, a Comissão de Estatística, Finanças e Orçamento, CEFO, após analisar e discutir o projeto de integrantes, são parecer favorável à relatoria. Chegou nessa casa aqui, para análise da Comissão de Estatística e Finanças, o orçamento do projeto número 50, GAB Prefeitura 2026, de autoria do Poder Executivo, para a Lei Diretriz Orçamentária para o exercício 2027. A presente proposição atende os dispositivos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Complementar 101/2020, 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320 de 64, que é a Lei Orgânica do Município, estabelece meta e prioridade da administração pública municipal, orientando a elaboração da Lei Anual de Orçamento para o exercício 2027. A matéria completa
demonstrativo de metas fiscais, riscos fiscais, prioridades governamentais, diretrizes para execução do orçamento, despesa com pessoal e alteração na legislação tributária e demais instrumentos exigidos. Da análise que foi feita a nossa comissão, também, após todos os exames técnico, financeiro de matéria, verificou também no projeto de lei, atendendo às linhas gerais, princípio de constitucionalidade, legalidade, transparência, planejamento, equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão pública. Observa também a proposta, contempla também as metas de prioridade da administração municipal para o exercício 2027, os demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes elaboradas no orçamento anual, os mecanismos de controle das despesas públicas, as normas relativas à gestão fiscal pessoal de encargo social, o dispositivo relativo à administração indireta e ao regime próprio de previdência. Contudo, essa comissão registra algumas observações técnicas que merecem atenção do Poder Executivo durante a tramitação da matéria e a elaboração da lei orçamentária. Ou seja, na verdade, a gente observou alguma situação que vai ter que fazer umas adequações, mas isso aí compete lá na lei orçamentária, na LOA. Necessidade de contabilidade do anexo fiscal deverão ser observadas e conferida a projeção constante dos anexos de metas fiscais, garantindo sua compatibilidade no plano plurianual de 2026-2029 com a futura lei anual. Os limites também estão correspondentes da transposição, mas cabe também ressaltar que o artigo 24 prevê uma autorização de tramitação de remanejamento e transferência de recursos, inclusive mencionando o limite de 50% em determinadas hipóteses de formulação administrativa. Recomenda-se especialmente atenção a esse dispositivo durante a execução do orçamento, de forma a preservar o controle legislativo sobre a alteração significativa no orçamento. As correções formais em referência da legislativa. Então, essas são as correções que deverão ser feitas. A transferência de participação popular também foi hoje justamente na questão que foi convocada para audiência pública sobre a discussão da nossa LDO. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade na questão da participação popular, mas foi feito o trâmite legal, como prevê realmente a lei, tanto na Constituição Federal quanto na 4.320 e na Lei Orgânica do Município. E os parâmetros que nós adotamos foi justamente isso aí, fazer cumprir esses requisitos que é da nossa lei municipal também de Guajará-Mirim. E diante disso, o presidente, senhores vereadores, a gente fez as análises todas desse projeto e, consequentemente, a gente colocou também como uma comissão, também foi relatado também a solicitação do nosso vereador Alexandre Melo, que é membro também dessa comissão, que colocou também em deliberação também uma emenda a esse projeto da LDO, que é justamente no artigo 21 da LDO, que será lido também para votação. E eu também coloco também ele aqui justamente para ser inserido também na LDO para aprovação e votação desse projeto. Questão de ordem. Quer dizer, na verdade, ainda estamos... Ainda está com a Comissão de Finanças, vereador. Oi. Eu gostaria de pedir ao vereador Elias Crispim, relator do projeto de lei, que fizesse a leitura da emenda que aí o plenário já vai sabendo. O secretário fará a leitura, vereador. Não, porque já está integrando
O relatório. no relatório. Então- Então é ele que tem que fazer a leitura. É ele que lê. Que a emenda, Não, porque já a tá emenda aí. terá que ser Tem que ser apreciada. A emenda tem que ser apreciada, vereador. Então, o vereador Joaquim Pinheiro fará a leitura da emenda proposta pelo vereador Alexandre Melo. Projeto de emenda aditiva número 03/2026, autor vereador Alexandre Melo. Acrescenta o dispositivo ao projeto de lei número 72, Gabinete da Prefeitura 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027, instituindo as emendas parlamentares individuais e impositivas previstas no artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Guajará-Mirim. Artigo 1º. Fica acrescido no artigo 21 o projeto de lei número 72, Gabinete da Prefeitura 2026, renumerando-se os artigos subsequentes com a seguinte redação. Artigo 21. As emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, observando o dispositivo artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Guajará-Mirim e no inciso 11 do artigo 166 da Constituição Federal, inciso 1º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes das emendas parlamentares individuais. Observado o dispositivo no artigo 98 da Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal, na Lei Complementar Federal número 101/2000, e os impedimentos da ordem técnica devidamente justificada, inciso 2º, pelo menos 50% do montante destinado às emendas parlamentares individuais será obrigatoriamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Inciso 3º, as emendas parlamentares individuais deverão guardar compatibilidade com o Plano Plurial PPA, com esta Lei de Diretriz Orçamentária e Lei de Orçamento Anual, indicando programas, ações, metas e elementos de despesas compatíveis com a programação orçamentária. Inciso 4. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para assegurar a execução das programações oriundas de emendas parlamentares individuais, observados os princípios da legalidade, eficiência, transparência, responsabilidade fiscal e os limites estabelecidos na legislação vigente. Artigo 2º. Em razão da inclusão do artigo previsto nesta emenda, ficam renumerados os artigos subsequentes do projeto de lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados os dispositivos ao contrário. Lido a emenda aditiva ao projeto de lei, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria até aproveitar, segundo o secretário Joaquim Pinheiro, pudesse ler a justificativa, só para a gente... Nós vamos apreciar a primeira emenda e depois o relatório da comissão. Justificativa da emenda. A presente emenda aditiva tem por finalidade adequar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 às disposições previstas no artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Guajará-Mirim, que assegura a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais, observando o limite correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. A Constituição Federal, em seu artigo 166, inciso 9 a 20, consolidou o Instituto de Emendas Parlamentares Individuais impositiva, conferindo ao Poder Legislativo importante instrumento de participação na definição das prioridades orçamentárias e fortalecimento do princípio da separação e harmonia entre os poderes. A inclusão do referido dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias é medida a necessidade para disciplinar previamente a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027, garantindo segurança jurídica, transparência e observância ao planejamento orçamentário municipal. A proposta também estabelece que 50% do valor destinado às emendas individuais seja obrigatoriamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde, em conformidade com a Constituição Federal, preservando o atendimento das demandas prioritárias da população. A redação, ora apresentada, segue técnica legislativa semelhante à adotada a outros municípios rondonienses, como Nova Mamoré, porém adequando às normas próprias de Guajará-Mirim, especialmente ao percentual previsto na Lei Orgânica Municipal. Diante da relevância da matéria e da necessidade de adequação da Lei de Diretriz Orçamentária, a legislação municipal vigente solicita-se o apoio dos nobres vereadores para aprovação desta emenda aditiva. Lida a justificativa
da emenda aditiva proposta pelo vereador Alexandre Mello, senhor presidente. Quer discutir Discutir, a senhor emenda, presidente. vereador? Senhor presidente, só para aproveitar que o nosso prefeito está aqui também, e os vereadores, explicar. A nova emenda constitucional, ela em 2024, se não me falha a memória, ela nem é mais 1,2%, ela é 2% do orçamento. E a gente está continuando com 1,2%, porque ano passado a emenda à lei orgânica eu retirei ela em pauta, né? Mas continuou, aí ficou 1,2% que foi aprovado desde a época do nosso ex-presidente Sérgio Boeis, que foi criada essas emendas impositivas de 1,2%. E o seguinte, gente, a gente está colocando nas metas do orçamento. Não significa que a gente vai ser obrigatoriamente que a gente tenha que executá-la elas. A gente precisa colocar ela no orçamento. A gente está fazendo essa previsão e, se for de acordo com a vontade do prefeito, aqui dos nobres colegas, que a gente possa futuramente, que eu tenho certeza, prefeito, que vai, com a nossa ponte aqui, vai vir muito recurso para o nosso município e a gente vai ter essas emendas que todos os municípios, inclusive o próprio Ministério Público, fez a solicitação para o nosso presidente perguntando quais são as emendas impositivas dos vereadores. E a Câmara Municipal, ela não tem ainda isso. Então, acho que a gente é o único município do estado de Rondônia que não tem emenda impositiva ainda. Deixar bem claro aqui para o Poder Legislativo. Então, assim, a gente não vai atrapalhar. A gente vai poder estar ajudando também o nosso prefeito e também a gente precisa que seja técnico. Se eu, por exemplo, indicar um recurso e não for devidamente justificado, tem todo o procedimento para o prefeito não executar esse recurso, mas que vai dar um prazo legal, que depois a gente tem que fazer essas alterações, um prazo legal para que a gente possa indicar para outra área e tentar fazer a correção, senão realmente não executo. Isso é para fortalecer o Poder Executivo. Eu sou contra essas emendas, se eu for falar bem a verdade, porque o orçamento é do Poder Executivo. E eu digo Poder Executivo desde a esfera federal, a esfera estadual. Hoje em dia, o deputado só sabe falar de emenda, 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 emenda. E o meu pai, por exemplo, é uma das coisas que ele sempre fala: bicho, só fala de emenda, cria leis que beneficiem a população. O ideal é isso. Mas, se tem na nossa Constituição Federal, o município tem que se adequar e fortalecendo o Poder Executivo. Eu tenho vários vereadores aqui que fazem, às vezes, o curso. E eles sempre falam disso, tenho certeza. Então, assim, pedindo aqui o discernimento de todos os vereadores, também, mais uma vez, pedir para o nosso prefeito que no futuro, prefeito, a gente decide como vai ser, mas é uma das coisas que a gente quer fazer que seja técnico e já dá um passinho. Depois a gente dá o nosso segundo passo. Obrigado, presidente. Alguém mais quer discutir a emenda proposta pelo vereador Alexandre Mello? Discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu até concordo também com o nosso nobre vereador Alexandre Mello na questão das emendas impositivas. Mas isso também, como ele mesmo falou, fortalece também o Poder Legislativo, não só o Poder Executivo. Fortalece o Poder Legislativo porque muitas das vezes, principalmente o parlamentar aqui, ele sabe da necessidade também de vários grupos, entidades que a gente sempre está aí buscando e nos cobrando também, porque isso muitas vezes demanda você tirar até do bolso. Então, muitas vezes, porque a necessidade das entidades realmente faz com que realmente a gente busque outras fontes para poder ajudar aquela entidade. E a gente viu aí, porque no ano passado, a gente fez, na LOA mesmo, eu solicitei uma emenda impositiva, como também o vereador Agostinho, também o vereador Alexandre Mello, a vereadora Cordélia, também solicitou. Mas foi votado a bem do Poder Legislativo, votou o contrário, mas a gente sabe muito bem. Porque hoje não. Hoje, colocando no orçamento, todos os vereadores vão ter o mesmo percentual. Então, isso é muito bom. Então, desde já também quero aqui colocar também que, como parecer também, já colocar também justamente essa emenda aditiva, o 003 também, que se coloca também no orçamento também, como agora também inserir na LDO também. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento... Presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu acho que é positivo a emenda impositiva. No sentido de que hoje, eu vou citar aqui um exemplo, nós tínhamos uma praça aqui em Guajará-Mirim que ela estava na escuridão.
E aí eu tive que buscar recurso para poder iluminar aquela praça. Foi ali uns R$ 2.000. Se eu tivesse a emenda impositiva, eu resolveria aquilo ali com o recurso da emenda impositiva. Se a prefeitura for licitar R$ 2.000, vai passar um tempo danado. Por quê? Porque um processo de R$ 2.000 vai ter que seguir todos os trâmites. Então ele é muito demorado. Se você fizer com a emenda impositiva, você vai trazer benefício mais rápido, tanto para a população quanto para o Poder Executivo. E eu vou mais longe. Nós que trazemos recursos, muitos recursos para Guajará-Mirim, nós poderemos, junto aos nossos parlamentares, para não onerar os cofres públicos, trazer os recursos e colocar à disposição da Prefeitura para ser usada com as nossas emendas impositivas. Então, eu entendo que é positivo que a gente possa ter esse recurso à disposição da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, e, com isso, ajudar o prefeito a administrar. Às vezes é uma coisinha simples, pequena, que aí você não faz, que tem que fazer um projeto grande para trazer para outras situações, e aquilo fica muito demorado, 3, 4, 5 meses. E assim, com a emenda impositiva vai ser mais rápido, e certamente a gente não vai trazer prejuízo para o município, e sim benefício à população. Obrigado, senhor presidente. O requerimento do vereador Alexandre Melo está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovada de forma unânime a emenda impositiva proposta pelo excelentíssimo vereador. Senhores vereadores, a meu ver, nós não precisávamos deliberar acerca do parecer da comissão, que é a comissão competente para emitir o parecer sobre a LDO. Então, vamos votar direto o projeto de lei com a emenda. Com o relatório também, porque vai que o relator fosse contrário, aí a gente estava enrolado. Então, vamos endossar então aqui o parecer da comissão competente para analisar o projeto de lei. Como vota o vereador e relator do projeto de lei, vereador Elias Crispim? O relatório já é favorável. Sim, mas ele pode, já que tem que deliberar, ele vai o plenário vai deliberar. O plenário que vai deliberar? Isso. Então, tá ok. Então, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, quero parabenizar aqui a comissão, na pessoa do vereador Sixu, por ter realizado aí a audiência pública. A transparência, como bem disse o vereador Elias Crispim, foi dado aí através das nossas transmissões no YouTube. Qualquer cidadão pode acessar e verificar lá o que foi apresentado pelos vereadores. O relatório está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado de forma unânime o relatório da Comissão de Finanças dessa Casa Legislativa. Eu solicito ao vereador Joaquim Pinheiro, para a gente finalizar, que faça a leitura do parecer jurídico do referido projeto. Só o parecer jurídico e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer jurídico. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027 apresenta-se formal e materialmente constitucional, atendendo os preceitos da Constituição Federal, da Lei número 4.320/64 e da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Sob o aspecto jurídico legal, o projeto está apto para tramitação e deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Recomenda a realização de audiência pública. Submeta-se à apreciação das comissões desta Casa Legislativa. Esse é o parecer jurídico, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Após a ser analisado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Romerito Pereira, o vice-presidente da comissão, o vereador Raimundo Braga Barroso, e o membro da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Joaquim Pinheiro, é de parecer favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Já consta em anexo. Com parecer pertinente da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2027.
Obrigado, nobres colegas. Viu? Eu quero registrar também, senhores vereadores, a ausência do nobre colega vereador Gessildo Alves Barroso. Ele acompanhou a nossa sessão de forma virtual, inclusive interagiu aqui conosco durante a sessão. Então está devidamente justificada, vereador, a sua presença, na verdade, de forma virtual aqui na nossa sessão. Mais uma vez agradeço a todos os senhores. Eu comunico aos senhores vereadores que certamente nós iremos nos reunir de forma extraordinária ainda do decorrer da semana. Ainda temos 2 projetos aí na nossa caixa para ser apreciado. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, sob a proteção de Deus, eu encerro os trabalhos. Que tenhamos uma semana abençoada.